Em declaração de líder do Partido Comunista do Brasil, vereador Cláudio Libardi. Presidente, meus cumprimentos ao senhor, ao vereador Alexandre, e eu prometo não gritar se ele me pedir uma parte. Esse é o primeiro compromisso que eu firmo com todos aqui. Essa casa está aqui para debater a aplicação da lei e construção de jurisprudência. Não se dá nessa casa aqui. O colega advogado sabe que construção de jurisprudência se dá em Tribunal Superior e em Tribunal de Justiça. E eu fico chateado, vereador Alexandre Bortoluzzi, porque o senhor é formado em Direito. O senhor deveria ler o acórdão e não a notícia do STF. A notícia é feita para a população. O senhor deveria ler o acórdão. Vamos lá. Sistema de segurança pública, vamos tratar da disposição constitucional, vamos tratar de tudo, vereador Alexandre Bortoluzzi. O artigo 144, parágrafo 8º da Constituição, permite efetivamente que os municípios construam legislação para determinar a existência ou não de guarda municipal. Nós temos legislação específica que constrói a Guarda Municipal desde a época do governo Pepe Vargas. E o STF vem julgando diversas ações de legislações municipais aqui. Eu não tenho nenhum problema com o julgado do STF, a mim cabe exclusivamente cumprir quando eu concordo e quando eu discordo. Em suma, eu concordo porque salvaram o Brasil de um golpe de Estado que muitos aqui insistem em defender. Em outra parcela, a senhora também. Em outra parcela que eu acredito que seja prudente a gente tratar é a questão específica da origem da lei, vereador Alexandre Bortoluzzi. Sabe quem é o autor da lei que o senhor defende aqui todos os dias? A ex-senadora, prefeita de São Paulo, Marta Suplicy, vice do Boulos. Então, tenho certeza que o senhor é defensor da lei por um alinhamento político com ela nesse último período. Mas, bom, tratando da previsão legal secundária, nós temos um regramento do Sistema Único de Segurança Pública. E o Sistema Único de Segurança Pública determina que o artigo 144 da Constituição vai ser cumprido através da Polícia Penitenciária, e a Polícia Penitenciária tem capacidade ou não tem capacidade para ser ostensiva, vereador Cristiano? Não tem. E tem escrito Guarda Municipal? Tem. Mas tem escrito Polícia Penal também, e a Polícia Penal não pode sair na rua. São coisas óbvias, vereador Alexandre Bortoluzzi. Ainda, a legislação futura, que alterará, através de legislação federal, as competências da Guarda Municipal, não foi editada. Ontem, e aqui sim uma notícia ao vereador Bortola, que costuma não ler o acórdão, e sim a notícia, o ministro da Justiça do Brasil determinou a edição de PEC para regulamentar as competências da Guarda Municipal em acordo com o dispositivo do Supremo Tribunal Federal. E a tipificação da Lei 13.022 determina, em primeiro lugar, que a competência da Guarda Municipal a proteção dos direitos humanos fundamentais, o exercício da cidadania, das liberdades e políticas públicas. É isso que a Guarda Municipal tem que cumprir, em primeiro lugar. Posteriormente, a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal. Eu tenho vários defeitos, mas costumo estudar bastante quando venho falar nessa casa. Inicialmente, nós tivemos que ouvir que houve um reconhecimento pela integralidade do plenário do Supremo Tribunal Federal da constitucionalidade de uma lei municipal de São Paulo, em especial o artigo 1º, inciso 1º, de propositura da prefeita à época Marta Suplicy. E quando nós ouvimos aqui que houve uma disposição na integralidade dos ministros em reconhecer a lei, é uma mentira. Houveram 2 votos divergentes, do ministro Cristiano Zanin, do ministro Fachin, e a propositura do relator, ministro Fux, para a votação foi a seguinte, vereador Alexandre, e aqui no voto dele, disponível no processo que o senhor pode conferir. É constitucional a atribuição às guardas municipais do exercício das atribuições do policiamento preventivo e comunitário, diante de condutas potencialmente lesivas aos bens, serviços e instalações do ente municipal. Essa é a proposta de voto disposta no julgado do STF. E sabe qual é o problema de fazer esse debate aqui hoje? Que não houve a publicação integral do acórdão, que terão 70, 80 páginas, haverá embargos de declaração. Posteriormente, as partes poderão esclarecer qualquer dúvida, que com certeza há de ter no dispositivo do acórdão. Mas a gente está debatendo uma situação que não houve o trânsito julgado. Esse é o grande problema de nós debatermos esse problema aqui, vereador Alexandre. Eu não tenho nenhum problema de o senhor propor uma lei, acho que é justo. Não tenho nenhum problema do município, que vejo como competência regulamentar ou transformar a Guarda Municipal em uma Polícia Municipal. Não vejo nenhum prejuízo nisso.
A grande questão é que a gente tem que tratar com transparência as coisas. Eu e o senhor aqui estamos debatendo, infelizmente, um julgado do Supremo Tribunal Federal há 2 sessões. E um julgado do Supremo Tribunal Federal que nem publicado foi. Nós temos 5 linhas no site do Supremo Tribunal Federal acerca disso e uma reportagem. Tem como compreender o interesse do Supremo Tribunal Federal? A única coisa que eu gostaria de destacar, que é compreensível, é o seguinte, ó, que eles gostariam de que houvesse a manutenção do interesse do legislador originário. O que isso quer dizer? Que se a Câmara Municipal de Caxias do Sul entende que a Guarda Municipal tem potencial para agir de forma ostensiva, que se respeite o que a Câmara Municipal de Caxias do Sul decidiu. Agora, a legislação municipal não trata de forma ostensiva. Cabe a mim, cabe ao senhor, cabe a qualquer um aqui, no exercício do poder de polícia, apresentar perante o delegado quando houver flagrante delito. Não precisa ser a Guarda Municipal. Se o senhor quiser me incluir no grupo do senhor com o vereador Iago, eu posso participar no WhatsApp também. Vamos lá. A subdivisão entre o policiamento preventivo e o policiamento ostensivo. A Guarda Municipal tem suas competências, a Polícia Militar tem suas competências. Tem a competência da prevenção, através de patrulhamento, tem a competência também de realizar o policiamento ostensivo, tipificado em lei, tipificado na Constituição. A Guarda Municipal não tem tipificação em lei, não tem tipificação na Constituição. O que nós temos é uma autorização do Supremo Tribunal Federal para que haja edição de norma que permita o policiamento ostensivo. E eu não tenho nenhum prejuízo que haja edição de norma. Agora, a gente não pode vir aqui na tribuna, em toda oportunidade, confundir a população e confundir os guardas. Na primeira oportunidade que o vereador Iago trouxe o tema aqui, eu sugeri a ele. É um tema complexo, a gente tem que fazer um seminário através da nossa Comissão de Segurança Pública para esclarecer. Porque nós temos divergência, vereador Bortola. Nós temos divergência, vereador Iago. E a população tem divergência. Então, sabe o que nós temos que fazer, vereador Bortola? Editar uma lei municipal que esclareça. E eu sou parceiro do senhor para editar uma lei municipal. Agora, o problema é que nós somos incompetentes. É competência do prefeito, é competência do secretário de Segurança Pública, que eu nem intimidade tenho com a matéria, nem intimidade tenho com o prefeito, nem intimidade tenho com o secretário de Segurança Pública. Agora, se não houver lei, não pode. Foi isso que o Supremo Tribunal Federal determinou. E quem lê de forma diversa é porque não leu o acórdão, leu a notícia. Há uma limitação no artigo 3º que determina com clareza: as guardas municipais, no atendimento de ocorrências, realizarão procedimentos preliminares e iniciais. A Polícia Militar realiza procedimento preliminar ou inicial, ela realiza e posteriormente encaminha para a autoridade policial, faz o relato, e a lei determina que o procedimento é preliminar e inicial. Senão vai relaxar, senão não vai ter função nenhuma. Não é uma divergência quanto ao que o senhor entende por que a Guarda Municipal deve fazer, nem uma divergência quanto o vereador Iago entende que a Guarda Municipal deve fazer. O que eu estou alertando é que a lei municipal não permite que ela faça o que vocês entendem que tem que fazer. Essa é a grande questão. Nós temos que ter responsabilidade com o julgado. A gente poderia, em vez de discutir no plenário, discutir na Comissão de Segurança Pública. E se houver a falta de efetivo por parte da Polícia Militar, e se a Guarda Municipal poder realizar o patrulhamento ostensivo com qualidade, não vai ter nenhum prejuízo para nós. Agora a gente tem que fazer uma lei que permita isso, vereador Alexandre. Isso que eu estou lhe falando. E para finalizar, eu presumo que a relação do senhor com o secretário de Segurança Pública não seja tão boa. Mas eu entendo que o senhor entende mais de segurança pública que muitos aqui. Se há necessidade de que a Guarda Municipal atue na madrugada, fazendo o trabalho que era anteriormente voltado à Secretaria de Trânsito e Mobilidade, que haja uma pressão. Se o senhor realizar uma moção aqui, que o secretário faça a edição de um decreto para regulamentar, que faça. E eu queria exclusivamente, por fim, lembrar que, através do decreto 11.841 de 2023, houve a regulamentação da lei da Guarda Municipal. E ali especifica a competência de cada dispositivo nos artigos e nos incisos da lei principal. E ali é claro que há necessidade de regulamentação através de lei municipal. Se é bom, se é ruim, quem sou eu para opinar se é bom ou se é ruim?
Agora, é constitucional a edição de uma norma que permita o policiamento ostensivo. Agora, a norma federal fala que não pode haver policiamento ostensivo no Decreto-Lei 11.841 de 2023. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador.